Você já notou alguém próximo começando a esquecer coisas simples com mais frequência? Ou talvez tenha percebido mudanças no comportamento ou na forma como essa pessoa se comunica? Pode parecer algo normal da idade, mas, muitas vezes, são sinais de algo mais sério. A demência é uma condição que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, principalmente os idosos. E quanto mais cedo for identificada, maiores são as chances de melhorar a qualidade de vida e até retardar o avanço da doença. Por isso, hoje vamos falar sobre 10 sinais que nunca devem ser ignorados. São sintomas que muitas vezes passam despercebidos, mas podem ser um verdadeiro pedido de socorro do cérebro. Neste vídeo, vamos explicar cada sinal de forma clara, com exemplos do dia a dia, para que você entenda exatamente o que observar em si mesmo ou em alguém que você ama. E atenção, não é para causar medo, e sim para informar e ajudar. O conhecimento pode fazer toda a diferença. Se você já passou por isso, ou conhece alguém que esteja enfrentando essa situação, compartilhe a sua experiência aqui nos comentários. Seu testemunho pode ajudar outras pessoas a identificarem os primeiros sinais e a procurarem ajuda no momento certo. Você já notou algo parecido em alguém da sua família? Já viveu isso de perto? Comente aqui abaixo. Vamos juntos espalhar informação e cuidado. Porque ignorar esses sinais pode custar caro. E reconhecer cedo pode salvar vidas. Reconhecer os sinais de demência logo no início pode ser a diferença entre uma vida com mais dignidade e independência ou anos de sofrimento evitável, tanto para quem sofre da doença quanto para seus familiares. Muitas vezes, confundimos os primeiros indícios com o envelhecimento natural, o que nos leva a atrasar a busca por ajuda médica. E quanto mais tempo se perde, mais difícil se torna controlar os efeitos da doença. Por isso, é essencial entender que identificar cedo os sinais pode, sim, salvar vidas. E quando dizemos salvar, não falamos apenas do corpo, mas da mente, das relações, da autonomia e da qualidade de vida da pessoa. A demência, em qualquer de suas formas, é uma condição que interfere de forma progressiva nas funções do cérebro. Ela não atinge apenas a memória, mas também o pensamento, a linguagem, o comportamento, o humor e até mesmo as emoções. É um processo que, quando não acompanhado de perto, avança de forma silenciosa, apagando aos poucos a identidade e a história da pessoa. Mas o que muitos ainda não sabem é que, quando o diagnóstico é feito precocemente, é possível amenizar esse processo, retardar o avanço da doença e garantir que a pessoa possa viver com mais conforto, segurança e respeito. Imagine que alguém próximo começa a demonstrar dificuldades em se comunicar, passa a agir de forma estranha, se perde em conversas simples ou parece confuso em situações do dia a dia. Em vez de ignorar ou justificar como coisas da idade, é fundamental observar com carinho e atenção. O diagnóstico precoce permite que a família e os profissionais de saúde tracem um plano de cuidados, adaptem o ambiente e iniciem tratamentos que podem retardar significativamente os sintomas. Muitos tratamentos disponíveis hoje não curam a demência, mas conseguem manter a pessoa funcional por mais tempo. E essa diferença é enorme. Com o suporte certo, é possível manter a rotina por vários anos, participar de atividades sociais, se sentir útil e envolvido. Isso melhora diretamente o humor, reduz crises de agitação, evita o isolamento e ajuda na saúde emocional da pessoa. Além disso, com o tempo ganho pelo diagnóstico precoce, é possível planejar o futuro com mais clareza, decidir juntos sobre questões financeiras, cuidados, moradia, preferências e até desejos para os próximos anos. Outro ponto muito importante é o preparo da família. Quando o diagnóstico vem cedo, os familiares e cuidadores têm tempo para se informar, buscar orientação e entender como lidar com os desafios que virão. Eles podem aprender a lidar com as mudanças de humor,
a falta de iniciativa, a confusão mental e outras alterações que podem ser muito difíceis se forem enfrentadas sem preparação. O apoio ao cuidador é essencial, pois ele também sofre, física, emocional e mentalmente, ao acompanhar a progressão da doença. O ambiente da casa também pode ser adaptado com antecedência. Pequenas mudanças, como sinalizações, organização dos cômodos, iluminação adequada e objetos de segurança, ajudam a evitar quedas, perdas e acidentes domésticos. Quando tudo é feito com calma, com a pessoa ainda consciente e participativa, ela se sente respeitada e incluída, o que é fundamental para manter sua autoestima. Além disso, o diagnóstico precoce permite que a pessoa com demência se envolva em terapias que estimulam o cérebro. Jogos de memória, leitura, música, arte, fisioterapia, caminhadas, tudo isso pode fazer diferença na manutenção das capacidades cognitivas. E mais, fortalece os laços afetivos, pois dá tempo à família para conviver com a pessoa de forma mais plena, valorizando cada momento juntos. A vida não para com o diagnóstico. Ao contrário, ela pode ganhar novo significado. Mas isso só é possível quando se toma a iniciativa de buscar ajuda ao menor sinal de que algo não vai bem. O preconceito, a vergonha ou a negação só agravam a situação. Por isso, conversar abertamente sobre o assunto é tão importante. Quando falamos sobre demência, quebramos o silêncio que isola tantas famílias e que dificulta o acesso ao cuidado correto. É por isso que este vídeo existe, para informar, acolher e convidar você a fazer parte dessa conversa. Se você já teve alguém na família com demência, se já viveu essa realidade de perto, ou se apenas desconfia que algo está mudando no comportamento de alguém próximo, compartilhe seu testemunho. Fale conosco nos comentários. Sua experiência pode ser justamente o que outra pessoa está precisando ouvir para tomar coragem e procurar ajuda. Às vezes, uma palavra, uma história ou um gesto pode transformar o rumo de uma vida. Falar sobre demência não é fácil. Envolve medo, tristeza, dúvidas e muitas vezes dor, mas também envolve cuidado, amor e esperança. Esperança de viver mais tempo com qualidade, de manter o vínculo com quem amamos, de tomar decisões com consciência e de garantir uma velhice mais respeitosa e amparada. E tudo isso começa com informação e atitude. Então, se você percebe que algo mudou no comportamento de alguém que você ama, se sente que as coisas estão diferentes, não ignore. Procure um médico, converse com profissionais, pesquise, se informe e, principalmente, converse com essa pessoa com carinho, respeito e paciência. Você pode estar dando o passo mais importante da vida dela e da sua também. Agora queremos ouvir você. Já viveu uma situação parecida? Já cuidou de alguém com demência? Teve dificuldade para conseguir ajuda? Deixe o seu comentário. Sua história importa. Ela pode ensinar, acolher e transformar. Informação salva vidas. E o primeiro passo é compartilhar. Você já esqueceu onde colocou as chaves ou o nome de alguém que conheceu há pouco tempo? Isso é comum e acontece com todo mundo, principalmente à medida que vamos envelhecendo. Mas quando esses esquecimentos começam a atrapalhar a sua rotina, como esquecer de tomar um remédio, não lembrar onde está indo ou até mesmo como fazer algo que sempre soube, é hora de prestar atenção. Pode não ser só coisa da idade. Pode ser um dos primeiros sinais da demência. A perda de memória que interfere no dia a dia é um sinal de alerta importante. Mas antes de se preocupar, é bom entender a diferença entre um esquecimento normal e aquele que precisa de atenção. Esquecer um nome de vez em quando, não lembrar onde colocou um objeto, ou até esquecer um compromisso ocasionalmente, é normal. E o mais importante, quando alguém te lembra, você geralmente se recorda. Isso faz parte do envelhecimento natural. Agora, quando a pessoa começa a esquecer informações importantes com frequência,
como datas, compromissos, nomes de pessoas próximas, e não consegue lembrar nem quando alguém tenta ajudar. Isso não é normal. Esquecer de fazer tarefas simples como cozinhar, tomar os remédios, pagar uma conta ou até se perder no caminho de casa são sinais de que algo pode estar errado. Às vezes, a pessoa começa a repetir a mesma pergunta várias vezes no mesmo dia, conta a mesma história várias vezes, ou parece estar fora do ar com frequência. O mais preocupante é que, muitas vezes, quem está passando por isso não percebe. Quem nota essas mudanças são os familiares, amigos e pessoas próximas. Isso pode causar muita confusão e frustração. A pessoa pode ficar com medo, se sentir envergonhada ou até irritada por não entender o que está acontecendo. Esses esquecimentos mais sérios podem ser causados pela demência, que é uma doença que afeta o funcionamento do cérebro. O cérebro começa a perder suas funções aos poucos, especialmente nas áreas responsáveis pela memória, pelo raciocínio e até pelo comportamento. É por isso que a pessoa começa a esquecer não só coisas recentes, mas também como fazer tarefas simples do dia a dia. Mas tem algo importante que todos precisam saber. Quanto mais cedo a demência for descoberta, melhor. O diagnóstico precoce pode ajudar a controlar os sintomas, a retardar o avanço da doença e a manter a qualidade de vida por mais tempo. Com tratamento e acompanhamento, a pessoa pode continuar ativa e vivendo com mais segurança e autonomia. É por isso que é tão importante falar sobre isso. Às vezes, por vergonha ou por falta de informação, as pessoas ignoram os sinais. Acham que estão apenas ficando mais esquecidas com a idade. Mas se esses esquecimentos começam a atrapalhar sua vida ou a das pessoas próximas, não é normal. E não é frescura. É o corpo e principalmente o cérebro dando sinais de que precisa de cuidado. Se você já passou por isso ou conhece alguém que está passando, deixe seu comentário aqui no vídeo. Compartilhe sua experiência. Seu depoimento pode ajudar outras pessoas a entender melhor esse assunto e a buscar ajuda no momento certo. Vamos conversar? Você tem percebido esses esquecimentos com mais frequência? Já viu alguém da sua família com essas dificuldades? Fale com a gente nos comentários. Informação e troca de experiências podem salvar vidas e trazer mais acolhimento para quem enfrenta a demência. Alterações de humor e comportamento. Quando a personalidade começa a mudar sem explicação. Você já percebeu alguém próximo ficando mais irritado, impaciente ou até mesmo desconfiado, de uma forma que não era comum antes? Ou talvez aquela pessoa calma e alegre que você conheceu a vida inteira, de repente, começa a se isolar, ficar triste ou agressiva sem motivo aparente? Essas mudanças de humor e comportamento, quando surgem de forma repentina ou vão se intensificando com o tempo, podem ser mais do que apenas fases da vida. Podem ser sinais iniciais de demência. Diferente dos esquecimentos comuns do envelhecimento, essas alterações mexem com a forma como a pessoa se relaciona com o mundo. Em vez de apenas esquecer nomes ou compromissos, ela passa a agir de um jeito que não combina com sua história. Pode se tornar desconfiada de familiares, acreditando, por exemplo, que estão roubando coisas da casa ou conspirando contra ela. Às vezes, tem explosões de raiva inesperadas, se irrita com coisas pequenas, ou começa a ter atitudes inadequadas em público, sem perceber que está sendo inconveniente. Outro comportamento comum é o isolamento. A pessoa deixa de querer conversar, evita encontros com amigos, recusa convites para almoços de família ou se mostra constantemente triste, apática, sem interesse em coisas que antes lhe davam prazer. Muitos chegam a ser diagnosticados inicialmente com depressão, e só depois se percebe que essas mudanças fazem parte de um quadro de demência. É importante entender que essas atitudes não são birra nem frescura. O cérebro da pessoa está mudando,
afetando áreas responsáveis pelo controle emocional, pelo julgamento e pela interação social. Em muitos casos, a pessoa em si não percebe essas alterações. Quem nota primeiro são os familiares, amigos ou cuidadores. Imagine um senhor que sempre foi gentil e amoroso com os netos, mas que agora se irrita com qualquer brincadeira, grita sem razão ou acusa as pessoas de coisas que não aconteceram. Ou uma senhora que sempre foi sociável, mas que passa a desconfiar das vizinhas, acredita que está sendo vigiada, ou começa a esconder objetos com medo de serem roubados. Essas mudanças causam muito sofrimento, tanto para quem vive isso, quanto para quem está ao redor. Por isso, é fundamental buscar ajuda médica. Quanto mais cedo o diagnóstico é feito, maiores são as chances de controlar os sintomas, oferecer apoio emocional adequado e criar estratégias para manter a convivência saudável e segura. Muitas famílias relatam que, no início, achavam que era estresse, tristeza passageira ou até coisa da idade. Mas, com o tempo, perceberam que havia algo diferente acontecendo. Falar sobre isso com carinho e sem preconceito é o primeiro passo para cuidar de quem amamos com respeito e atenção. E agora, queremos ouvir você. Você já presenciou mudanças assim em alguém da sua família ou no seu próprio comportamento? Já lidou com alguém que ficou mais irritado, triste ou desconfiado sem razão clara? Compartilhe seu testemunho nos comentários. Sua história pode ajudar outras pessoas a reconhecer esses sinais e buscar apoio no momento certo. Falar sobre demência não é espalhar medo, é espalhar cuidado, informação e solidariedade. Quanto mais a gente conhece, mais a gente cuida. Dificuldades para dormir. Quando o sono deixa de ser reparador e se torna um sinal de alerta. Você tem sentido que o sono já não é mais o mesmo? Dorme mal, acorda várias vezes durante a noite, tem pesadelos frequentes ou passa o dia inteiro sonolento, mesmo tendo ido para a cama cedo? Esses sintomas podem parecer inofensivos à primeira vista, mas quando persistem ou surgem acompanhados de outras mudanças de comportamento, podem ser um sinal precoce de distúrbios do sono e até mesmo de demência. O sono é uma das funções mais importantes do nosso organismo. É durante o sono profundo que o cérebro se reorganiza, processa memórias e se recupera do cansaço mental. Mas quando a qualidade do sono começa a se alterar de forma frequente, o corpo e a mente sentem os impactos rapidamente. Algumas pessoas começam a apresentar insônia crônica, passando horas acordadas sem conseguir relaxar, mesmo estando exaustas. Outras dormem, mas têm um sono extremamente leve e inquieto. Qualquer barulho as desperta. Em muitos casos, surgem pesadelos frequentes, agitação na cama ou até comportamentos incomuns durante a noite, como falar dormindo ou se levantar sem perceber. Já durante o dia, o que se percebe é uma sonolência excessiva. A pessoa sente necessidade de dormir várias vezes ao longo do dia, cochila em horários incomuns ou parece estar sempre cansada. Isso afeta o humor, a concentração, a memória e até a capacidade de realizar tarefas simples. Esses distúrbios do sono, especialmente quando começam a aparecer com mais frequência em pessoas mais velhas, podem ser um dos primeiros sinais de alterações neurológicas. É comum, por exemplo, que o ciclo natural do sono, conhecido como relógio biológico, comece a se desregular em pessoas nos estágios iniciais da demência. A pessoa pode trocar o dia pela noite, ficar ativa de madrugada e sonolenta durante a manhã, gerando confusão e exaustão para todos ao redor. Além disso, problemas no sono também influenciam diretamente a saúde mental e emocional. Uma noite mal dormida pode aumentar a irritabilidade, causar esquecimentos, dificultar o raciocínio e até piorar quadros de depressão e ansiedade. E quando isso se torna um padrão, o risco de desenvolver ou acelerar sintomas de demência se torna maior. Por isso, não ignore esses sinais.
Se você ou alguém próximo tem enfrentado mudanças significativas no padrão de sono, principalmente se estiverem acompanhadas de cansaço constante, alterações de humor ou perda de memória, é hora de procurar ajuda médica. Existem tratamentos, terapias e orientações que podem melhorar muito a qualidade de vida. Agora, queremos saber de você. Você tem tido dificuldades para dormir ou notou isso em alguém da sua família? Já passou por noites agitadas, sonolência durante o dia ou comportamentos estranhos durante o sono? Compartilhe seu testemunho nos comentários. Sua história pode ajudar muitas outras pessoas que passam pelo mesmo e não sabem por onde começar. Lembre-se, o sono é um termômetro da nossa saúde. Dormir bem é mais do que descansar. É cuidar da mente, do corpo e do coração. E quando algo muda, é preciso investigar com carinho e atenção. Falar sobre isso é uma forma de cuidar de quem você ama e também de si mesmo. Crie uma reserva cognitiva. Proteja seu cérebro com atividades simples e prazerosas. Você sabia que é possível fortalecer o cérebro assim como a gente fortalece os músculos com exercícios físicos? A isso, damos o nome de reserva cognitiva, uma espécie de proteção natural do nosso cérebro, que ajuda a manter as funções mentais em bom funcionamento, mesmo diante do envelhecimento ou de doenças, como a demência. A ideia é simples. Quanto mais você estimula o seu cérebro ao longo da vida, mais ele cria caminhos alternativos para continuar funcionando bem, mesmo que algumas áreas sofram algum tipo de desgaste. Isso significa que aprender coisas novas, ler, conversar, resolver desafios ou simplesmente se manter ativo mentalmente pode fazer uma grande diferença no futuro da sua saúde cerebral. Muita gente pensa que cuidar da mente exige algo complicado ou cansativo, mas não é assim. Pequenas ações do dia a dia já ajudam muito. Por exemplo, aprender uma nova habilidade, como pintar, cozinhar uma receita diferente ou mexer no celular de um jeito novo, resolver palavras cruzadas, sudoku ou quebra-cabeças. Aprender um novo idioma, mesmo que seja só o básico, como cumprimentos e frases simples. Jogar jogos de estratégia, como dama, xadrez, ou até jogos de cartas, ler livros, revistas, ou até escutar histórias, participar de rodas de conversa, encontros de amigos ou grupos comunitários. Essas atividades fazem o cérebro pensar diferente, criando novas conexões entre os neurônios, o que ajuda a manter a memória afiada, o raciocínio claro e a atenção ativa. É como se você estivesse criando uma reserva extra de energia mental para o futuro. Além disso, participar de atividades sociais é essencial. O isolamento social é um dos fatores que mais prejudica o funcionamento do cérebro com o passar dos anos. Conversar, ouvir histórias, compartilhar vivências, dar risada e aprender com os outros são atitudes que nutrem o cérebro e também o coração. E não importa a idade, o cérebro é capaz de aprender até o fim da vida. O que ele precisa é de estímulo e curiosidade. Mesmo algo simples, como trocar o caminho que você faz até a padaria, tentar escrever com a outra mão ou mudar o lado de escovar os dentes, já ativa regiões do cérebro que estavam adormecidas. Muitas pessoas que chegaram à terceira idade com a mente ativa relatam que o segredo está justamente em nunca parar de aprender. E aprender não precisa ser dentro da sala de aula. Pode ser com a vida, com os netos, com um novo hobby ou com aquele livro que estava guardado há anos. Agora, queremos ouvir você. O que você tem feito para manter sua mente ativa? Já aprendeu algo novo nos últimos tempos? Tem alguma dica de atividade que ajudou sua memória ou seu raciocínio? Compartilhe seu testemunho nos comentários. Sua história pode inspirar outras pessoas a dar o primeiro passo. Lembre-se, nunca é tarde para aprender, para se desafiar e para cuidar do seu cérebro com carinho. Criar uma reserva cognitiva é investir em mais autonomia, qualidade de vida e bem-estar. Comece hoje.
e sinta a diferença nos próximos dias, meses e anos.